Acho que agora o secretário nos ouve e a gente pode escutá-lo também. Secretário, como vai? Boa tarde. Ora. Secretário... Tudo bem, Débora? Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Participa conosco. Boa tarde. Secretário, eu dizia aqui enquanto a gente reconectava, não sei se o senhor pôde ouvir ou não, que a grande reclamação das pessoas durante a pandemia e retomada das atividades é com transporte público. Restaurante fecha, o bar fecha, as lojas, né? Os empregos, né? As pessoas que dependem do trabalho muitas vezes não conseguem ter as suas atividades funcionando. E por outro lado, tem muita gente que trabalha no serviço essencial, tem que sair para trabalhar, não tem carro, não tem opção e depende do trem, do metrô, dos ônibus. E o que a gente tem acompanhado são aglomerações, seja nas estações ou até mesmo dentro, né, dos vagões, muita gente, principalmente no horário de pico. O que pode ser feito para evitar esse tipo de aglomeração no transporte público, secretário? Débora, eu venho há praticamente 12 meses ponderando sobre todas essas atuações e sobre todas as implementações que o sistema de transporte público, sobretudo de massa, de alta capacidade, de alto fluxo, que foi concebido, projetado e construído para assim poder transportar em cidades como São Paulo, como Nova York, como Paris, como Londres, na China, como Xangai, como Pequim, que ele funciona de duas formas, com alta capacidade, transportando com alto fluxo e, é claro, ou se não, de duas maneiras, ou a gente suspender a operação, como foi assim feito na cidade de Paris. Paris fechou o metrô em dado momento, entendendo que aquela era a decisão de acordo com a implementação das medidas sobre o combate à pandemia. Então, nesse caso, nós não temos como implementar, como eu já disse, repito, a não ser que haja um escalonamento de horário de entrada e saída do trabalho, vamos dizer, nas mais diversas opções, aonde as empresas, os empreendimentos, sobretudo nesse momento, onde atividades essenciais possam alterar a entrada, veja só, farmácias, supermercados e outras atividades que estarão funcionando durante esse período de fase vermelha, que eles possam sim ter essa percepção. E é claro que nós estaremos preservando a saúde, preservando essa convivência entre as pessoas no transporte público, mas que no transporte de massa de alto fluxo, como o metrô e CPTM, eles foram concebidos, projetados e construídos para transportarem alto fluxo de pessoas e não há como nós fazermos de modo diferente. Um alto fluxo de pessoas, né, que foi projetado, mas não numa situação em que a gente precisa de um distanciamento mínimo de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas. É um sistema que já é sobrecarregado, né, vem sendo sobrecarregado há anos, e numa pandemia a situação preocupa ainda mais, porque você não tem ventilação, tem aglomeração, nessa época do ano, principalmente período chuvoso, quando tem uma falhas constantes no metrô, na CPTM, e você demora, tem um atraso aí, uma lentidão, as plataformas ficam ainda mais aglomeradas. A minha pergunta, secretário, é quando o senhor diz de promover um sistema de escalonamento, né, de você fazer um escalonamento de horários para evitar aglomeração nos ônibus, de certa forma, transferir a responsabilidade para o empregador, que nem sempre acata essas recomendações, né, de você mudar aí o horário de funcionamento do emprego para que todo mundo não entre no transporte público no mesmo horário. Minha pergunta é, por que não colocar 100% da frota funcionando, secretário? Débora, a frota ela opera com 100% da sua capacidade, sobretudo nos horários de pico entre metrô e CPTM. Nós não economizamos recursos ao longo de 2020 e agora em 2021 para poder preservar a saúde e poder preservar o serviço. O Estado, através do Tesouro Estadual dos Impostos, que cada contribuinte, cada cidadão, em todas as 645 cidades de São Paulo, pagam os impostos, colocou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para que a gente mantenha as operações funcionando e mantenha a frota operando de acordo com a necessidade pela pandemia, não pela demanda versus o fluxo de oferta de trens. Então, nós estamos fazendo o que é possível agora. O metrô é igual em São Paulo, como disse, como Nova York, como Paris, como Xangai. Todo mundo passou e passa pela pandemia e nós observamos e dialogamos diariamente
com os sistemas metroviários de Barcelona, de Madrid, de Nova York, de Londres, o que eu quero exemplificar. Não há como fazer ações diferentes que onde outras cidades como essas também fizeram. Por isso que nós não queremos transferir a responsabilidade. Eu não fujo dela e nenhum de nós fugimos dela. Mas nós somos sinceros em reconhecer aquilo que é feito em toda parte do mundo e buscar implementar aqui também. O nosso sistema de limpeza hoje é o mais moderno e mais eficiente de todo o planeta, isso eu te afirmo. Melhor que Nova York, melhor que Paris, melhor que Londres e melhor que Pequim. Nós implementamos várias metodologias ao longo do dia, inclusive de fiscalização para limpeza de superfície, onde as pessoas tocam, seja nas estações, seja nas plataformas, sejam dentro dos trens. Portanto, buscamos outras várias, implementamos de medida aqui também inovadora a máscara. Foi dentro do metrô e dentro da CPTM que nós começamos a exigir o uso da máscara e doamos mais de 3 milhões de máscaras para que as pessoas não tivessem condições. Todas essas medidas, e veja só, a troca de ar, veja, você está dentro do estúdio, a troca de ar, em média, dentro do seu estúdio, aqui dentro do meu escritório, ela funciona em torno de 8 vezes por hora. A troca de ar dentro do trem, ele funciona em torno de 22 vezes por hora. Nós ficamos aqui em torno de 10 horas por dia, você deve ficar aí algumas horas por dia da mesma forma. Enfim, cada caso é um caso. Dentro do metrô, a média são de 17 minutos de utilização. Dentro da CPTM, um pouco mais, em torno de 40 minutos. Portanto, o volume de trocas de ar, para que as pessoas entendam, e dentro desse fluxo a gente reduza essa questão daquele oxigênio que seja inspirado e aspirado, nós também temos mais segurança dentro de um ambiente do trem, de que nesse volume de trocas de ar, pelo período que você fica dentro do ambiente, do que propriamente dentro de uma sala de um escritório, que é onde por horas você fica com uma troca de ar de quase 3 vezes menor. Secretário, quando a fase vermelha foi decretada lá no ano passado, pela primeira vez, é claro que o metrô e a CPTM também tomaram algumas medidas no que diz respeito à paralisação de escada rolante por determinado momento, para que não houvesse ali aglomeração nas plataformas, na espera dos trens. Por outro lado, isso ocasionava aquelas filas imensas do lado de fora de cada estação. É ao ar livre, é melhor, claro, mas havia também aglomeração ali. Existe alguma medida nesse sentido também que a Secretaria de Transportes está preparando a partir de agora? Fábio, nós estamos sempre, como eu disse, avaliando, dialogando com outros sistemas de metrô e de trens urbanos, que é algo também que não existe em muitas cidades do mundo, trens como a CPTM que transportam pessoas dentro de uma operação urbana, na mobilidade. E sim, a maior parte é entre cidades ou entre regiões. Mas nesse aspecto, nós sim temos buscado situações e atuações inovadoras para que a gente possa conseguir aqui implementar. Como eu já disse anteriormente, você muito bem mencionou, a gente pode transferir a fila, seja da plataforma de embarque e desembarque, para o bloqueio ou para até a área externa das estações. Nós temos casos e casos, são mais de 185 estações, que cada uma tem a sua condição, cada uma tem a sua arquitetura, cada um tem o seu modelo, calçamento, enfim. Por isso é complexo esse tratamento e nós temos adotado e seguido modelos que outros sistemas de transporte sob trilhos, o metrô sobretudo, têm efetivamente feito a implementação. Seguimos a China, seguimos a Europa e seguimos os Estados Unidos. E aqui ainda fizemos mais, que é a questão da limpeza, que a nossa, eu reafirmo, é o melhor sistema de limpeza e higienização de trens, plataformas e estações de todo o mundo. Nós não fugimos da nossa responsabilidade, mas sejamos transparentes com a sociedade. O transporte de alto fluxo, ele realmente não tem como nós, imagine só, a estação São Bento, que fica aqui ao meu lado, você tem 2,5 metros, 3 metros de extensão ali, do limite da plataforma até a parede. Como é que eu vou fazer um distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas para que elas possam embarcar nos trens? Como você disse, as filas vão se estender ao longo da via externa, que existem locais que isso é possível e outros que não. Portanto, nessa complexidade, nós buscamos essas experiências externas que foram feitas, foram bem-sucedidas, para que a gente possa aqui também implementá-las. Secretário Alexandre Baldi, recebemos, são várias as perguntas que chegam aqui, e o nosso papel é justamente fazer com que as mensagens cheguem até as autoridades, Então, acabou de chegar uma foto de um ouvinte que está lá na CPTM, e contesta a sua declaração de agora há pouco sobre a operação da frota com 100%. Ela diz o seguinte: na linha Esmeralda, por exemplo, tiraram o trem que ia para Jurubatuba, o que deixava o Grajaú respirável. Então, queria saber qual que é a sua tréplica, a sua resposta para a nossa ouvinte, e também perguntar se não é possível reduzir o intervalo entre os trens. Bem, olha, neste horário de pico, como nesse momento, nós operamos com a frota integral da CPTM e do metrô. Nós não economizamos recursos.
Esse é o direcionamento do governador João Dória. Eu vou repetir, nós colocamos mais de 1,6 bilhão de reais de recursos do Tesouro para que consiga o metrô e a CPTM funcionar, para que eles consigam continuar operando e, sobretudo, operando com toda a capacidade para atender os nossos cidadãos. Portanto, todas elas funcionam integralmente. Operações aí pontuais que não são padrões, que não são operações como feitas continuamente, elas podem aí ser eventualmente avaliadas. Agora, as operações normais de todas as linhas da CPTM e do metrô, elas são realizadas com a frota necessária. Eu digo necessária, nesse momento de horário de pico, está toda a frota rodando e não vamos economizar. 100% da frota pode rodar, 100% da frota deve rodar para que a gente atenda do transporte público, mas com certeza para combater a pandemia de acordo com aquilo que é possível na realidade do metrô e da CPTM. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, falando especificamente a respeito do metrô e também da CPTM, como vão funcionar agora de volta à fase vermelha do plano de flexibilização do Estado. Muito obrigado, secretário. Até uma próxima. Obrigada, secretário. Obrigado a você, Fábio. Obrigado a você, Débora. Obrigado a todos que participam conosco. E o uso da máscara é algo que, pelo volume que eu comentei de troca de ar dentro dos trens, dentro das nossas plataformas, é o meio mais seguro que as duas pessoas que estejam ali convivendo possa combater a pandemia do Covid-19. Muito obrigado. Obrigada.